Vítima da manipulação. Como saber se eu estou sendo uma vítima de manipulação? Fica até o final aqui nesse vídeo, que com certeza é o melhor vídeo sobre a manipulação e como ela acontece nas nossas vidas e nos ambientes que a gente frequenta. A última dica que eu vou dar para você, você vai ficar surpreso com uma habilidade que você pode aprender e se livrar de alguns ambientes de manipulação. Vamos lá? Bem-vindo a mais uma aula da nossa série Raízes da Rejeição, e para quem está acompanhando essa série, eu estou falando de alguns comportamentos, alguns distúrbios de comportamento, alguns distúrbios emocionais, psicológicos, e a manipulação é um dos comportamentos que aparece nas nossas relações, que é um dos frutos que são alimentados pela raiz da rejeição, e hoje você vai entender o porquê. A manipulação, eu classifico ela de dois tipos: a ativa e intencional, que ela está ligada aos casos patológicos, como o de psicopatia, sociopatia e narcisismo. E existe também a manipulação não intencional, passiva e ativa. Essa manipulação não intencional, ativa e passiva, ela vai estar presente em todas as nossas relações. Mas, para que você entenda como ela acontece, eu vou explicar um pouquinho mais. Todos nós somos vítimas da manipulação. Ora, nós praticamos a manipulação, ora, nós recebemos a manipulação. Tudo isso porque a manipulação, ela é uma habilidade de comunicação que nós construímos ao longo da nossa vida em resposta a um mecanismo muito rudimentar que nós temos dentro do nosso cérebro. Para quê? Esse mecanismo, que é o mecanismo de poupar energia entrando em conflito e o mecanismo também de preservação, ou seja, quando eu aprendo a manipular as pessoas, as situações, eu diminuo as minhas chances de não ser aceito e de não ficar sozinho. Quando eu me sinto rejeitado, quando eu me sinto sozinho, quando eu me sinto excluído dos ambientes, o meu cérebro entende que eu estou em perigo. Ora, nós somos seres tribais, nós vivemos em comunidade e é essencial estarmos relacionados com outras pessoas para adquirir a nossa sobrevivência. Então, a manipulação, ela surge em resposta a isso, a esse mecanismo de sobrevivência e também de economia de energia para o nosso cérebro, de não entrar aí em um conflito. Todo esse processo, ele é gerado lá no nosso inconsciente. Então fica muito difícil da gente identificar quando a gente está adotando um comportamento manipulador ou até mesmo quando a gente está sendo vítima do comportamento manipulador de alguém. Porque, como eu já disse aqui, é um mecanismo de resposta de defesa do seu cérebro quando ele entende que vai ficar em perigo. Então, o que acontece? Lá no nosso inconsciente, nós adotamos uma comunicação subjetiva onde a gente vai apresentar esses elementos da manipulação. E a pessoa que manipula também faz isso de forma inconsciente. Então, a intenção dela ali não é de te machucar, não é de te ferir, porque muitas vezes é uma pessoa que você ama, que você se relaciona, mas a intenção dessa pessoa é do quê? De preservar o próprio bem-estar dela. É interessante, não é? Quem são as vítimas de manipulação? As vítimas de manipulação, muitas das vezes, são pessoas inseguras, extremamente inseguras. E elas não conseguem identificar o verdadeiro desejo, o seu verdadeiro sentimento, o que vai levar ela a ter aquele determinado tipo de comportamento. Às vezes, a pessoa ela tem medo de expor esse sentimento, esses ideais, esses desejos, até mesmo porque ela desconhece a existência deles dentro de si. Ou seja, essa falta de autoconhecimento, a pessoa não consegue identificar as verdadeiras motivações que levam ela a ter aquele comportamento manipulatório, onde é feito de forma inconsciente. Então, leva um tempo para a pessoa se autoconhecer e identificar suas verdadeiras motivações por trás daquele comportamento. Como reconhecer se estou sendo vítima de manipulação? Praticando ou recebendo a manipulação. Invista no seu autoconhecimento. E questione-se toda vez que o comportamento ou a opinião de alguma pessoa te trouxer algum incômodo, mesmo que você não consiga verbalizar aquilo. Faça esse questionamento. O que realmente motivou aquela pessoa a verbalizar aquilo para mim, a ter esse determinado tipo de comportamento para mim? Por que eu me senti incomodada com isso? Outra coisa que você também pode fazer é adotar o senso crítico ao avaliar a atitude do outro em relação a você. Deixa o senso comum de lado
evitando aqueles pensamentos como, ai, ele é assim mesmo, ai, nunca vai mudar, faz parte da personalidade de fulano. Não, questione qual foi o real motivo dessa pessoa ter tomado essa atitude com você. Existe um outro motivo que levou essa pessoa a ter essa determinada atitude com você? Existe um motivo que talvez ela mesma desconheça? O que fazer quando eu descubro que estou em um ambiente de manipulação? O mais ideal é que você se afaste imediatamente desse ambiente, se você assim estiver pronta. Mas em todo caso, se esse ambiente for familiar ou se esse ambiente não for possível que você se afaste por qualquer motivo que seja, inclusive o de não estar pronta para esse afastamento, e tudo bem, o ideal é que você se proteja, adotando a postura da criança chata. Que postura que é essa? Bom, toda atitude que a pessoa tiver com você, toda frase que a pessoa emitir para você, toda a opinião que ela der para você, adote a postura da criança chata. Sabe aquela criança que fica perguntando por quê, como, onde? E a criança ela não aceita o sim ou não, ela quer saber o porquê, do porquê, do porquê. Essa atitude vai fazer com que você provoque na pessoa uma situação de reflexão. Não aceite uma resposta pronta, como sim ou não, ou respostas curtas, ou frases de efeito. Provoque a pessoa a refletir o porquê que ela tem aquele determinado tipo de opinião, o porquê que ela teve aquele comportamento. Ao fazer isso, duas coisas vão acontecer e que pode provar para você, que pode reforçar que aquela pessoa está sim manipulando você. Essa pessoa, ela pode simplesmente cansar de você e te deixar de lado e o afastamento vai ser por parte dela, o que vai ser muito benéfico para você. Ou então, essa pessoa vai te entregar respostas prontas, evidenciando aí a incapacidade que ela tem ou a indisponibilidade que ela tem de refletir sobre os seus próprios comportamentos e os seus próprios sentimentos acerca de você. Isso vai demonstrar para você que aquela pessoa, ela não só pratica manipulação, mas ela também é uma vítima de manipulação. Como reconhecer um ambiente de manipulação? Você já ouviu aquela frase assim, que você se parece com as 5 pessoas que você convive? Bom, num ambiente de manipulação, vai existir um grupo de pessoas inseguras. E existe 2 tipos de pessoas inseguras. Pessoas inseguras que adotam uma máscara de pessoa segura, uma pessoa segura de si, e essas pessoas que adotam essa máscara geralmente vão atrair outras pessoas inseguras, que são aquelas pessoas inseguras que elas sabem que elas são inseguras, mas elas admiram uma pessoa segura e por isso quer ficar perto dela. Então, no ambiente de manipulação vão existir essas duas pessoas. A verdade é que essas pessoas inseguras que admiram uma outra pessoa insegura, ela não está admirando a essência da pessoa em si, mas sim o personagem que ela aceitou a vestir. O que começa, então, a criar aí alguns problemas na comunicação e nos relacionamentos por conta da manipulação. Nesse grupo de manipulação, reunido ali, formado por pessoas inseguras, vai ser muito fácil de você identificar. Uma vez que essas pessoas desse grupo vão adotar uma mesma opinião sobre um mesmo assunto. E qualquer questionamento é visto como ofensivo. Essas pessoas também vão adotar um comportamento crítico em relação a outras pessoas que não se parecem com elas, a outras pessoas que pensam diferente delas. Então, essas pessoas têm muita dificuldade de encarar e responder e lidar com certo questionamento. Para elas, aquilo chega a ser ofensivo. Observe também que nesse grupo de pessoas, o jeito de falar é muito parecido, as opiniões são muito parecidas. Observe aí a recorrência de palavras. Então, até as expressões verbais são parecidas, os famosos jargões, as frases de efeito. Então, todas essas pessoas começam a adotar ali uma mesma postura, uma mesma atitude relacionado a um determinado assunto, e essa recorrência na expressão verbal dessas pessoas passa a ser muito recorrente nesse ambiente, o que denuncia que você está inserido no ambiente de manipulação. Você gostou desse vídeo? Então peço para você dar um curtir aqui, deixe seu comentário, a sua dúvida aí, que eu vou adorar interagir com você e responder. Deus te abençoe e até mais.